Olá, eu sou Vanessa Iores e começa agora mais um Ideias em Tese. Um programa da TV e Rádio Unicinos que foi pensado para discutir a importância da pesquisa acadêmica com doutores formados pela universidade. O entrevistado de hoje é André Rafael Weiermiller, que apresentou a tese de doutorado do programa de pós-graduação em Direito da Universidade e que tratou sobre adaptação ambiental como diretriz ampla de gestão dos recursos hídricos. Olá, professor, seja bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem. Professor, para a gente começar, então, nós gostaríamos de falar sobre a sua formação na graduação, que começou justamente com o curso de Direito, foi isso? Isso mesmo. Minha graduação foi em Direito porque eu imaginava sempre o Direito como uma ciência, como uma forma de um instrumento de controle, de adequação da sociedade. Eu acho assim um direito bastante amplo, que nos dá bastante várias perspectivas, algumas coisas que a gente pode trabalhar dentro da área penal, civil, enfim. Então eu escolhi o direito porque me pareceu que a profissão da advocacia e todas as outras profissões correlatas são profissões desafiantes, são profissões que nos tratam, nos colocam em certas situações dentro da sociedade que nos proporcionam uma contribuição, me parece. Então, eu achei sempre o direito algo bastante interessante. Então, eu decidi fazer direito e comecei logo já a advogar, vamos dizer assim, antes de formado, no sentido assim de trabalhar com a prática, né? E gostei muito e nunca tive pretensões assim de concurso público, sempre gostei realmente de ser advogado. E como é que foi o primeiro contato com a pesquisa, professor? Foi ainda com o trabalho de conclusão de curso? O senhor teve alguma experiência ainda na graduação nesse sentido? Ora, na época que eu me formei, essa questão da iniciação científica não era algo assim tão difundido, não se tinha assim tanto acesso como se tem hoje, né? Isso é uma construção que vem nos últimos anos crescendo bastante, felizmente. Então, na minha época, assim, o interesse pelo estudo, pela pesquisa já vinha de antes. Eu sempre gostei muito de ler, gostava muito de história, gostava muito de me atualizar sobre as questões que estavam acontecendo no mundo. Então, a ideia da pesquisa em si sempre estava assim de alguma maneira colocada assim na minha vida, mas não dentro desse formato específico de iniciação científica. Mas eu especificamente dentro do curso do direito que eu fiz aqui, eu não cheguei a participar de iniciação científica. Se eu não me engano, na época acho que realmente não existia. Então, toda essa parte de estudo que eu fiz, vamos dizer assim, paralelamente ao curso, me ajudou muito a me despertar para isso, assim. Certo, professor. E logo depois da sua graduação, foi em 2000, ano 2000 isso, né? O senhor deu uma pausa, em 2003 decidiu fazer uma especialização, né? O porquê dessa vontade? É porque eu tinha, na época, eu já advogava há tempo, no caso, então eu trabalhava numa grande empresa, eu era advogado da empresa, então a gente tinha que ter, assim, um tempo para as coisas, né? Então eu sempre tinha vontade de fazer uma especialização, mestrado, doutorado, porque eu sempre gostei muito da ideia de dar aula. Porque eu dava aula, ou seja, eu lecionava em escola de primeiro grau, segundo grau, em uma época mais antiga. Então, depois eu tive que abandonar essa minha experiência, que foi muito proveitosa, justamente para assumir essas responsabilidades profissionais. Então, eu fiquei um tempo realmente me dedicando mais para uma sedimentação um pouco maior da profissão de advogado e sempre procurando alguma coisa que eu realmente fosse me interessar em termos de pós-graduação. Depois surgiu essa especialização em Direito Ambiental, que eu fiz ela e gostei muito, porque lá eu tive a oportunidade assim, de conhecer uma série de assuntos, de temáticas e uma teoria de base muito, muito consistente, muito sofisticada, que é a teoria sistêmica autopoética do Niklas Luhmann. Então, isso tudo foi um início para a pós-graduação, vamos dizer assim, como um todo. Então, felizmente, eu consegui concluir com êxito a especialização, depois o mestrado e o doutorado. Certo, e essa motivação, então, para o mestrado surgiu, claro, depois da especialização? Com certeza. Com certeza foi porque a especialização proporcionou esse conhecimento, ou seja, proporcionou esse contato com algo novo. Então, eu acho que isso é muito válido, escolher primeiro uma especialização antes do mestrado, porque ali a gente consegue, assim, exercitar algumas habilidades de pesquisa que às vezes algumas pessoas não estão muito prontas para entrar direto no mestrado. Então, para algumas pessoas é bom, para outras não, enfim. Mas eu achei que foi muito interessante, porque eu consegui com isso, assim, realmente ter uma aproximação maior com a teoria, uma aproximação maior com a pesquisa, de uma maneira mais formal, né? E isso deu toda a base para prosseguir no mestrado. Certo, e esse tema tratado no mestrado, como é que ele surgiu então? Foi logo já o mesmo tema abordado para o projeto de entrada no mestrado ou não? Tiveram alterações, mudanças, como é que foi? Eu sempre digo até para meus alunos, assim, quando eles perguntam um pouco sobre a nossa trajetória, a gente gosta muito de explicar para os alunos até para servir de incentivo, né? Para mostrar alguns erros que a gente comete, que a gente pode ajudar as pessoas a seguir, acertos, enfim. Então, eu digo que a especialização teve um tema muito específico da época, que
se tratava muito na época de transgênicos e toda essa questão que havia legal em relação à liberação de transgênicos, utilização deles, né? Então eu fiz muito nessa área, mas com a teoria de base, a teoria sistêmica, né? Então, no mestrado, eu vi que o tema da época, vamos dizer, que mais se falava e que despertava o interesse das pessoas era o aquecimento global. Até hoje, isso é uma polêmica, no sentido de se ele é realmente decorrente da ação humana ou não é. Então, isso tudo é interessante ainda falar hoje, mas na época do mestrado, esse era o assunto que estava, vamos dizer assim, em maior evidência. Então, a continuidade do assunto da especialização no mestrado, ela foi dentro de temáticas relacionadas ao meio ambiente que, naquelas épocas específicas, tinha um certo destaque, tinha um certo interesse por parte das pessoas. Então, eu resolvi realmente enveredar por essas duas temáticas, na especialização transgênicos e a sua implicação jurídica, e depois o aquecimento global, as mudanças climáticas, também dentro de uma perspectiva jurídica. E como é que foi esse momento da realização do mestrado? O senhor comentou que a especialização foi importante para esse amadurecimento, mas o mestrado ele também é uma experiência diferente, né, professor? Como é que foi para o senhor? Com certeza. O meu objetivo principal sempre foi o mestrado, né? Porque o mestrado proporcionaria aquilo que eu sempre queria, que era a docência universitária. A especialização ainda hoje não é mais suficiente, né? Então, eu tinha esse intuito de fazer o mestrado justamente para poder dar aula. E, felizmente, eu terminei o mestrado e já fui admitido aqui na Unicinos, então foi muito bom isso, ou seja, foi muito proveitoso isso, né? Então, eu realmente, quando eu comecei a fazer o mestrado, foi vamos dizer, uma experiência diferente, porque o mestrado é uma outra perspectiva já, né? Ele aprofunda algumas questões, ele exige alguns aprofundamentos, melhor dizendo, que na especialização, por ser uma aplicação mais prática, talvez, não se exige. Então, no mestrado, foi muito interessante que eu também pude aprofundar bem mais o estudo da teoria de base que eu tinha utilizado antes, justamente para criar, assim, um conhecimento maior sobre essa análise da realidade, ou seja, que realidade? Uma realidade ambiental que o mundo vivia e vive ainda, e de que maneira o direito poderia contribuir para esse encaminhamento. Porque sempre essa perspectiva que eu tive desde a especialização até o doutorado, de que forma o direito pode contribuir dentro dessas temáticas. E não é apenas, isso eu segui na mesma linha nas três partes da pós-graduação, não é apenas em relação à criação de novas leis ou utilização prática de princípios, não é apenas isso. Eu cheguei à conclusão assim, que a gente precisa de mais que isso. Certo, professor, esse mestrado era um objetivo já da sua trajetória, o doutorado também foi um passo natural, né? Como é que foi esse amadurecimento também para decidir a fazer o doutorado? Na verdade, essa ideia de fazer o doutorado eu já tinha quando eu entrei no mestrado, quando eu vi o que era o mestrado, as possibilidades que ele tinha, as perspectivas, né? Eu já logo pensei, olha, vou fazer o mestrado e já vou me preparando para entrar no doutorado também. Porque eu já conhecia aqui a linha de pesquisa e também estava acompanhado na época, tanto no mestrado como no doutorado, pelo professor Leonel Severo Rocha, que é um dos grandes nomes no Brasil, no mundo de teoria sistêmica, né? Até foi aluno do Niklas Luhmann, então ele é uma pessoa assim para se ter um contato e se adquirir conhecimentos, é algo fascinante, né? Então ele me ajudou bastante nisso também, de conhecer isso, de aplicar isso, de dar um direcionamento mais específico para aquilo que eu queria. Então, realmente foi uma experiência muito positiva. Então, no mestrado, evidentemente, eu já estava almejando entrar no doutorado, que também foi, como tu falaste, uma questão, uma decorrência quase assim, natural de uma coisa para outra. Tá certo, professor. Bom, a seguir, Ideias em Tese traz os detalhes da pesquisa realizada pelo André Rafael Weiermiller durante a realização do doutorado no programa de pós-graduação em Direito da Unicinos. Não saia daí, a gente já volta.